Olá, eu sou a Maria Eduarda e hoje vamos falar sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria teve seu início logo após a Segunda Guerra Mundial em 1945. Hoje nós vivemos num mundo capitalista, onde tudo se baseia em compras e vendas. Porém, em 12 de março de 1947, o ex-presidente norte-americano Harry Truman afirmou em um discurso ser um dever dos Estados Unidos da América conter a ameaça comunista do mundo. Este acontecimento ficou marcado como a doutrina Truman. Começava então a Guerra Fria. É chamada fria porque não houve uma guerra direta entre as superpotências, dada a inviabilidade da vitória em uma batalha nuclear. Os principais responsáveis foram Harry Truman, então presidente dos Estados Unidos, e Joseph Stalin, presidente da União Soviética. A Guerra Fria foi um conflito ideológico entre o socialismo e o capitalismo. O bloco socialista era liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, enquanto o bloco capitalista era liderado pelos Estados Unidos da América. O Plano Marshall foi um aprofundamento da doutrina Truman, conhecida oficialmente como Programa de Recuperação Europeia. Foi o principal plano dos Estados Unidos para a reconstrução dos países aliados da Europa nos anos seguintes à Guerra Mundial. A iniciativa recebeu o nome do secretário dos Estados Unidos, George Marshall. O momento mais tenso da Guerra Fria foi a formação das alianças militares. A primeira delas surgiu em 1949. Em consequência da doutrina de Truman, os países da Europa Ocidental, Canadá e Estados Unidos formaram a Organização do Tratado Atlântico Norte, que significa a OTAN. O objetivo: assegurar a defesa militar contra a ameaça soviética. Porém, não demorou para que em 1955, em resposta à criação da OTAN, a União Soviética e os países da Europa Oriental formaram também uma aliança, o famoso Pacto de Varsóvia, também conhecido por muitos como a Cortina de Ferro. E com a formação das alianças militares, o mundo ficou sob tensão. A chance de uma nova guerra mundial era grande e o homem já conhecia o armamento nuclear, se tornando então em superpotências. Estados Unidos e União Soviética estabeleceram então uma ordem geopolítica mundial bipolar, surgindo os conflitos como a divisão da Alemanha, a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia. A guerra da propaganda ganhou mais ainda impulso com o acirramento da corrida armamentista nos anos 50. A corrida teve início com a explosão das bombas atômicas sobre Hiroshima e Nagasaki. Em 1945, 4 anos depois, em 49 foi a primeira vez que a União Soviética anunciara a conquista de tecnologia nuclear. Um componente fundamental da corrida armamentista foi a disputa pelo espaço, em 1957. Os soviéticos colocaram em órbita da Terra o primeiro satélite construído pelo homem. Em 1961, os soviéticos fariam uma nova demonstração do avanço tecnológico, lançaram o foguete, a primeira nave espacial pilotada por um ser humano. O jovem costumava Yuri Gagarin viajou durante cerca de 90 minutos em órbita da Terra, a altura média de 320 quilômetros. Estados Unidos reagiram. No histórico discurso em maio de 61, o presidente John Kennedy prometeu que em menos de 10 anos um astronauta norte-americano pisaria na Lua. Toda a estrutura tecnológica e científica foi direcionada para o programa espacial cumprir sua promessa de Kennedy. Era mais do que um desafio científico, era um compromisso político. Em 20 de julho de 1969, o grande momento, o astronauta Neil Armstrong, comandante da missão, piloto 11 e o piloto Ed Aldrin pisaram ao solo lunar. A conquista norte-americana foi transmitida ao vivo pela TV e acompanhada por mais de 1 milhão de pessoas no mundo todo. Claro que a corrida espacial tinha também desde o começo um significado militar. Se um foguete podia levar ao espaço uma cadelinha como a Laika, sem dúvida poderia transportar equipamentos bem menos inofensivos como ogivas nucleares, a combinação da tecnologia nuclear. Com as conquistas espaciais, colocou o mundo na era dos mísseis balísticos intercontinentais. Um míssil disparado em Washington, por exemplo, poderia atingir Moscou em meio de apenas 20 minutos. O aperfeiçoamento constante das armas acentuou a corrida armamentista.
a conquista sistemática de novas tecnologias nos dois blocos, incentivou o desenvolvimento de um ofício milenar, a espionagem. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e sua capital Berlim foram divididas em zonas de ocupação norte-americana, francesa, britânica e soviética. Porém, 4 anos depois, os países ocupantes dividiram o território em 2 países. Na parte ocidental, formou-se a República Federal da Alemanha. Na parte oriental, formou-se a Alemanha Democrática Alemã. E com a intensa migração dos alemães orientais para o lado vizinho, forçou o governo da República Democrática Alemã a construir o famoso Muro de Berlim, em 1961. O muro dividiu a cidade de Berlim em 2 partes, a Berlim Ocidental, controlada pela República Federal da Alemanha, e a Berlim Oriental, controlada pela República Democrática Alemã. O muro tinha 155 km de extensão, 302 torres de observação divididas com cercas elétricas. Também foi chamado de o Muro da Vergonha, pois era o símbolo da divisão do mundo em 2 blocos. Porém, em 9 de novembro de 1989, com a crise do sistema socialista no leste da Europa e o fim desde o sistema da Alemanha Oriental, ocorreu a queda do muro. Cidadãos da Alemanha foram para as ruas comemorar o momento histórico e ajudaram a derrubar o muro. 2 anos depois, em 1991, Mikhail Gorbachev renunciaria e entra para a história como o homem que ajudou a acabar com a Guerra Fria e mudou a face do mundo. Boa noite.